Fala galera, e no estádio Antônio Ascioli em Goiânia, o Inter com 2 gols de Pedro Henrique venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1, mais do que os 3 pontos. O Inter começa a encaminhar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2022. E o título, é possível alcançar o Palmeiras? Na sequência a gente vai trazer aí as próximas 5 partidas, tanto do Colorado quanto também do Verdão. Nesta noite, Pedro Henrique decidiu, Mercado, Gabriel e Alemão jogaram muita bola e o Inter até que sofreu um pouco no final, mas conseguiu trazer a vitória. Vamos agora fazer uma análise aqui no canal de Inter 2, Atlético Goianiense 1. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Você que apostou no Inter certamente vai curtir a semana com muito dinheiro no bolso com a X6Bet, tá legal? Bom, o fato é que Mano Menezes, ele teve aí alguns desfalques importantes para essa partida. O goleiro Daniel com trauma no olho, Johnny convocado para a seleção dos Estados Unidos e o Wanderson, que ele está ainda com dores musculares na coxa direita. Desta forma, Kehler, Edenilson e o próprio Pedro Henrique, que foi o grande nome da partida, decidiu o jogo, eles entraram em seus lugares respectivamente. A dúvida do Mano entre Alan Patrick ou Depena, o Mano optou pelo Alan Patrick desde o início. Então o Inter teve Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e René, meio de campo de Gabriel, Edenilson, Alan Patrick e Maurício, na frente Pedro Henrique e Alemão. No começo da partida, o Atlético Goianiense começou muito bem, pressionando, criando oportunidades, e o Inter aí se escapou aí por algumas vezes, cerca de 2 a 3, de levar o primeiro gol. Foi uma pressão muito forte dos donos da casa. Mas a partir do momento que o Inter começou aí a encaixar, especialmente ofensivamente, o Inter chegou aí ao seu primeiro gol numa assistência do Alemão, que ganha ali do setor defensivo do Atlético Goianiense, toca na esquerda, o Pedro Henrique, um belíssimo gol, com muita, como eu até defini do meu depoimento de gol da Rádio Guaíba, muita impetuosidade, habilidade, um grande poder de conclusão. Ele enveredou em direção à área, chutou muito forte, foi limpando a marcação e marcou o Inter 1 a 0. O Inter se aproveitou aí do primeiro gol e isso acabou desestabilizando, podemos dizer assim, o Atlético, e chegou ao segundo gol num lance muito estranho, que teve depois o VAR checando por 7 minutos a condição ou não de um impedimento. O fato é que o Maurício acabou cruzando o Pedro Henrique na frente do gol, marcou Inter 2 a 0 e ali o Inter se encaminhava muito bem para uma vitória fora de casa. Veio o segundo tempo e eu gostei do Inter no início da segunda etapa. Ele começou aí a administrar a partida, foi criando chances em contra-ataques, especialmente uma muito clara, que teve aí o Alan Patrick lançando o Alemão na ponta esquerda e o Alemão perdeu o gol, que seria aí o 3 a 0 e ali definiria de uma vez por todas a partida, mas aí veio o gol do Atlético Goianiense, que vem através de uma jogada do Ayrton pela ponta direita, ele cruza e o Churin desconta o marcador. A partir daí, meu amigo, o Inter, que tinha um jogo controlado, ele passou a sofrer. E o Mano até, diante das dificuldades, especialmente no meio campo, ele promove 2 trocas, bota o Depena no lugar do Alan Patrick e o Lisiero no lugar do Edenilson. O Inter até reequilibra um pouco as ações, ainda entraram o Rodrigo Moledo bem no final para segurar a partida no lugar do Maurício,
o David no lugar do Pedro Henrique e o Brian Romero no lugar do alemão. E o Brian Romero, a 41 do segundo tempo, ele perde um gol que, por sorte, não fez falta, porque o Depena faz uma ótima jogada pelo lado esquerdo. O Brian Romero, com o gol escancarado, ele consegue o mais difícil, que é errar, e ali poderia ser o 3-1 a favor do Inter. Logo na sequência, o Ricardinho, aquele centroavante mesmo, ex-Grêmio, ele coloca para fora um gol ainda mais inacreditável, e ali o Inter escapou de sofrer o empate. O fato é que o Inter venceu, está de volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E agora a classificação apresenta Palmeiras primeiro com 57 pontos, segundo Inter 49, terceiro Fluminense 48, quarto Flamengo 45, quinto Corinthians 44, sexto o Atlético Paranaense com 44. Para o G6, o Inter abriu 9 pontos do Atlético Mineiro, que é o sétimo com 40. Então já tem aí uma situação, especialmente de vaga direta, muito bem encaminhada. Até porque nós teremos aí o Flamengo decidindo a Copa do Brasil contra o Corinthians. Esses dois clubes estão na quarta e na quinta posição. O sexto, Atlético Paranaense, disputa o título da Libertadores contra o Flamengo. Então o Inter, na vaga direta, está com uma situação muito bem encaminhada. Agora, para título, eu continuo achando que é muito difícil alcançar o Palmeiras. E a tese até não é minha, é do meu colega, grande parceiro aqui da Rádio Guaíba, Cristiano Silva, de que as próximas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro vão definir o que o Inter vai fazer até o final da competição. Se chegar aí a uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, ou então buscar o título. O Inter tem, nos próximos 5 jogos, o Bragantino em casa, no Beira-Rio, o Santos também aqui em Porto Alegre, vai ao Maracanã jogar contra o Flamengo, o Goiás no Beira-Rio e o Botafogo no estádio Newton Santos. Aqui, nessa sequência, o Flamengo é uma pedreira, é um adversário complicadíssimo, ainda mais que o jogo é no Rio de Janeiro, mas é uma sequência que o Inter pode engatar aí algumas boas vitórias. O ideal seriam todas, mas eu acredito que o Inter pode sim fazer frente ao Bragantino e ao Santos no Beira-Rio com toda certeza, contra o Goiás também e o Botafogo fora de casa. Já o Palmeiras, ele tem o Atlético Mineiro no Mineirão, depois vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo, o Coritiba no Allianz Parque, o Atlético Goianiense lá em Goiânia e o São Paulo, o Clássico Paulista, no Allianz Parque. Também o Palmeiras tem o Atlético Mineiro, que é um adversário teoricamente mais complicado, apesar de viver uma péssima fase, mas dá para o Inter aí, especialmente nestas 5 rodadas restantes, se conseguir aí o maior número de vitórias possíveis e contando aí com o tropeço do Palmeiras para sonhar ainda com o título. Reitero, acho muito difícil que isso aconteça, mas sonhar não custa nada, não é mesmo? Assim eu vi Atlético Goianiense 1, Inter 2 nesta noite no estádio Antônio Ascioli em Goiânia, tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Este conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul.